Olá pessoal, chegamos ao resumo da semana do estudo sobre os princípios lógicos. Iniciamos destacando a importância dos princípios lógicos. Eles servem para fundamentar os objetos da lógica, eles são indemonstráveis e fundamentam os objetos da metafísica. Começamos com o princípio de identidade, criado por Parmênides, que diz que toda ideia ou coisa é idêntica consigo mesma. Assim, uma ideia é igual a ela mesma, segundo Platão. O que é, o que não é, não é. Vimos que esse princípio não é uma tautologia, ele é verdadeiro e indiscutível. Depois, partimos para o princípio do terceiro excluído. De duas causas contraditórias, uma deve ser verdadeira e a outra falsa. Uma coisa é ou não é. Assim, toda proposição, o mínimo que a gente pode dizer dela é que ela é verdadeira ou falsa. Nesse caso, o princípio não admite meio termo entre a verdade e a falsidade. Em seguida, vimos o princípio da não contradição, criado por Aristóteles. Uma coisa ou ideia não pode ser e não ser ao mesmo tempo, sob o mesmo aspecto e nas mesmas circunstâncias. Esse é o princípio fundamental da lógica e da metafísica. Tá? Depois vimos o princípio criado por Leibniz, que é o princípio de razão suficiente, que afirma que todo juízo, para ser necessariamente verdadeiro, precisa de uma razão suficiente. Ora, em seguida, vimos o princípio da extensão e da compreensão. Um princípio importantíssimo. Quanto maior a extensão, menor é a compreensão, e vice-versa. Esse princípio vai ser aplicado a vários objetos da lógica. Depois vimos o princípio dito de homine, ou dito do todo. Tudo que é dito universalmente de um sujeito é afirmado de tudo que está contido nesse sujeito. Portanto, o todo engloba as partes. Por fim, dito de nulo ou dito de nenhum. Tudo que é negado universalmente de um sujeito é negado de tudo que está contido nesse sujeito. O que nego do todo, tenho que negar das partes. Por fim, fechamos com a aplicação dos princípios. Percebendo que o princípio de identidade aplica-se, em geral, às proposições analíticas, porque elas são sempre verdadeiras, necessárias e a priori. Depois vimos que o princípio do terceiro excluído afirma que de duas proposições contraditórias, se uma é verdadeira, a outra é falsa. Isso garante o aspecto dicotômico da verdade. E, por fim, percebemos de que modo se aplica o princípio da extensão e da compreensão. Esse princípio, em geral, ele é aplicado às ideias, aos termos e aos membros das proposições e às proposições. Tá? Nós vamos ver de que modo se aplica de forma concreta esse princípio no quadrado de oposição que iremos estudar em breve. Até lá!